Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência a essa série de estudos sobre os think tanks aí que controlam o mundo. Os laboratórios de ideias, aonde os globalistas se reúnem e ali eles decidem o que eles vão impor para o mundo. E na sequência vamos falar hoje aqui sobre a Royal Society. No vídeo passado falamos sobre a fundação dessa importantíssima instituição científica, né? E vamos mostrar hoje as ligações de homens acima de qualquer suspeita, né? Vamos falar de cientistas consagrados aí, como Isaac Newton, né? Tão renomado até hoje mundialmente, Isaac Newton, Charles Darwin e Albert Einstein, por exemplo, são os que passaram aqui pela Royal Society. E eu quero mostrar a ligação da Royal Society com a maçonaria. E vou te mostrar que não é uma instituição independente, não é uma ciência independente. E aí eu quero que você me ajude a pensar o seguinte: será que de fato eles estavam buscando descobrir aí os segredos da natureza, as leis da natureza e desenvolver uma ciência imparcial? Ou já estavam tentando provar aquilo que eles já acreditavam? Vamos mostrar o controle da maçonaria sobre essas instituições e, obviamente, sobre essas pessoas. Então, tá aí o nosso zap aí para um contato seu, para qualquer coisa que você queira aí, através desse número. E também quero deixar aqui o nosso Pix, né, para que você, caso você queira e ache importante, contribua com esse canal aqui. Qualquer ajuda é muito bem-vinda para esse nosso trabalho de pesquisa. Então, vamos lá, gente. Então, gente, não se esqueça de deixar o seu like aí, o seu comentário, para que o YouTube realmente ele nos ajude aí a distribuir esse vídeo, porque o seu like é muito importante para isso. Então, vamos lá, gente. Você está vendo aqui a Royal Society, a anticâmara da maçonaria. O que é a anticâmara? Anticâmara é aquele aposento, é aquele recinto que vem antes do aposento principal. Então, é aquele cômodo, né, que ele antecede aquele que você vai entrar. Então, aqui está dizendo claramente que a Royal Society ela é a anticâmara, ou seja, ela está antes, o aposento antes, ou seja, o espaço que antecede a própria maçonaria. Então, veja aí a ligação. Isso aqui eu tirei, né, do site da biblioteca Fernando Pessoa, e Fernando Pessoa foi um escritor, um poeta português que tinha um declarado envolvimento com essas ordens secretas, né? Então, vamos lá. E aí, vamos ler aqui, olha. Em muitos aspectos, a Royal Society e a maçonaria britânica podem ser consideradas como irmãs gêmeas filhas do iluminismo. Então, aqui está muito claro que Royal Society e maçonaria, né, britânica são irmãs gêmeas. Irmãs gêmeas. Então, não há independência, não é uma ciência neutra. Lembrando, como eu disse, Royal Society é uma das mais importantes e mais antigas instituições científicas do mundo. Disse Isaac Newton, passou por lá e foi um dos seus presidentes. Então, vamos lá. São filhos do iluminismo. O iluminismo é uma corrente espiritualista, não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos a vida inteira na escola. Aquilo ali, eles escondem muita coisa. Então, vamos lá. Nós vamos provando isso aqui nesse canal, através de outros vídeos. Aqui tá, vai falar um pouquinho de Francis Bacon, e Francis Bacon é um dos cientistas mais importantes da ciência moderna, da ciência experimental, do empirismo. E Francis Bacon, inclusive, ele era ligado à MORC, que significa Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Inclusive, se você entrar no site da Museu da Ordem Rosa Cruz, você vai ver lá que existe o Espaço Francis Bacon, em uma homenagem a ele, que, segundo o site, foi um dos grandes, né, um imperator, um cargo de alta, vamos dizer assim, de alta posição dentro da Ordem Rosa Cruz. E assim, todos eles tinham esses envolvimentos. Vamos ver aqui coisas interessantíssimas. Por favor, fica até o final. Olha só, nas origens da Royal Society, encontramos, assim, cientistas ingleses e escoceses, alguns dos quais estavam próximos dos pedreiros de ofício. Pedreiros de ofício é o termo que se utilizava para os antigos, para os maçons da maçonaria antiga. Ali na Idade Moderna houve um rompimento
e ficou mais ou menos assim a maçonaria antiga e a maçonaria moderna. Mas vamos lá, olha aqui, na esteira da Revolução Gloriosa, a Revolução Gloriosa foi a Revolução Inglesa lá no século XVII, ele está dizendo, olha, na esteira da Revolução Gloriosa, Newton, a Royal Society e a primeira grande loja, ou seja, Isaac Newton, a Royal Society, que é uma instituição científica, e a primeira grande loja maçônica de Londres. Então está todo mundo junto e misturado. Vamos seguir aqui, vou pegar só as partes mais importantes. Aqui você vê uma foto aqui, ó, Francis Bacon e William Broncker. Olha aqui, Francis Bacon aqui, né, à direita aí do seu vídeo, acho que você está vendo o mouse aí. Aqui, William Broncker, e aqui a estátua, a imagem, o busto do rei Charles II, o rei Carlos II da Inglaterra, que foi o rei que, na verdade, oficializou, né, autorizou aí a fundação da Royal Society. Aí vamos lá. A Revolução Gloriosa de 1688, que foi a Revolução Inglesa, aí vai dizer aqui algumas coisas, mas vai dizer, elas pôs fim à monarquia por direito divino, que foi substituído por uma monarquia parlamentar. Aqui tem uma carga ideológica muito grande, que não dá tempo de explicar, mas, na verdade, o que a maçonaria estava fazendo ali, financiando, e por trás de todas essas revoluções, a maioria das revoluções que aconteceram do século XVII e XVIII para cá, né, era para colocar fim à monarquia por direito divino. Então, o rei, que se considerava, vamos dizer assim, uma autoridade, alguém que existia uma autoridade dada por Deus, ou seja, um monarca, por direito divino, a monarquia veio para substituir isso por uma monarquia parlamentar. E aí você vai falar, mas os reis às vezes abusavam do poder, sim. Mas o grande problema é que eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam tentando tirar uma visão cristã, religiosa, para impor a deles. A verdade é essa, era a troca de uma por outra. Não tem nada de imparcialidade nisso aqui. A monarquia parlamentar, ela, na verdade, ela é um aspecto político de uma visão que enxerga o seguinte, o parlamento tem representantes do povo, porque, em tese, a soberania é o poder do povo, né? Então, o que acontece? Só que a ideia que está por trás disso é que o povo é Deus. Não é o rei que reina por direito divino, mas o povo, o cidadão é o próprio Deus. Porque aqui eles acreditavam que o homem é uma evolução, o homem é uma manifestação da própria força divina, porque não existe um Deus criador. Então, a divindade é o próprio homem. E aí eles vão criando, vamos dizer assim, sistemas, tanto intelectual quanto político, para desenvolver essa autonomia do ser humano, essa divindade do ser humano, essa independência, essa soberania do próprio ser humano. Tira o homem da dependência de Deus para dar uma autonomia, uma independência ao homem, porque o homem é o próprio Deus. Nós vamos explicar isso mais à frente um pouquinho. Vamos lá. A Declaração de Direitos de 1689 proclamou a soberania do povo e a do parlamento. Veja, isso aqui parece bonito, parece um discurso político, mas, na verdade, é um discurso religioso e espiritualista. Tanto é que lá na Revolução Francesa, que vai surgir mais na frente, quando surge lá o positivismo, eles vão criar a religião da humanidade. Então, é isso aí. É muita coisa que a gente pensa que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Vamos lá. O iluminismo corresponde a esse desafio a todos os dogmas políticos e religiosos. Então, o iluminismo não foi apenas uma fase intelectual. Ao contrário, eles reuniram supostos intelectuais para encabeçar um movimento que, no fundo, era um movimento espiritualista místico. Aí tem toda uma história, né, que nós vamos contar numa série que vamos fazer um pouco mais à frente. Estou só te mostrando aqui que essas instituições científicas, elas, na verdade, não são científicas. Elas são muito mais espiritualistas, muito mais místicas do que, de fato, científicas. Vamos lá. Aí vai falar um pouquinho aqui sobre a Revolução Gloriosa e tudo mais. Aí vai dizer, ó, gerados por uma crença no homem e não só em Deus. Então, veja bem,
uma crença no homem. O que está por trás disso aqui é a ideia evolucionista de que o homem é uma evolução da divindade, não do Deus que a gente está acostumado a conhecer, mas o homem é essa evolução, e então ele precisa despertar, na verdade, a divindade que eu nem diria que está no homem, mas que é o próprio homem. Sir Isaac Newton, aqui de novo o grande cientista, vai falar aqui um pouquinho dele e vai dizer: presidiu a Royal Society de 1703 a 1727. Então, Isaac Newton presidiu essa instituição nesse período. Olha o que fala aqui. Se ele mesmo não fazia parte de nenhuma loja, nem seu amigo o filósofo Locke, aqui está falando de John Locke, um dos pais do liberalismo, né? Ele está dizendo, ele trouxe para a prestigiosa sociedade um grande número de franco-maçons. O que ele está dizendo é que Isaac Newton presidiu a Royal Society, uma instituição científica, por um período, mas se ele mesmo não fazia parte de nenhuma loja maçônica, ele está dizendo, mesmo que ele não fizesse parte, caso ele não tenha feito, mas ele trouxe um grande número de franco-maçons. Quero te mostrar que existe uma total ligação entre Royal Society, Isaac Newton, todos eles com a maçonaria. Vamos lá. Aqui vai dizer Desaguilar, né, que foi um dos fundadores da maçonaria moderna, ele era um francês, ajudou a popularizar as teorias de Newton. Então, tudo era, vamos dizer assim, uma estrutura para popularizar esses grandes cientistas, porque esses cientistas, na verdade, estavam a serviço da maçonaria e da sua visão mística de mundo. Aí você vai entender o poder financeiro que vai entrar nisso aqui. Newton, está falando dele, Newton não, aqui Desaguilar, ele explicava de acordo com Newton, o que fazia mover os planetas em tal ou qual ordem era a harmonia e o amor. Veja que é uma visão muito mais mística do que física, né? E Newton era um físico. Uma visão que claramente se afasta do conceito tradicional da origem do mundo. O conceito tradicional é que Deus criou o mundo. E aqui não, na origem ele está dizendo que havia, né, em tudo isso, a harmonia e o amor. Olha só, mesmo não sendo uma questão de negar a existência de Deus, um grande lugar foi deixado para as leis da natureza. É isso aqui que pouca gente compreende. Quando eles falam de uma ciência naturalista, eles estão ali, claro, que passando a visão mística deles, de mostrar que, na verdade, eles não negam exatamente a existência de um Deus, mas eles acreditavam que, na verdade, Deus e a natureza são a mesma coisa. É um Deus imanente. Não existe um Deus que transcende a natureza, um Deus que está fora ou que criou a natureza. Deus e natureza, todas essas coisas se misturam, porque, na verdade, Deus, ele é tudo. Isso é uma espécie de panteísmo, na verdade. Então, os cientistas queriam provar esses conceitos que eles já tinham pré-estabelecido. Aqui está Isaac Newton, né? Vamos lá. Olha só, muitos francos maçons eram membros da Royal Society. A instituição é científica, mas muitos membros ali dentro eram franco-maçons. Agora, olha que curioso. De 1721 a 1741, portanto, durante 20 anos, olha só, ele vai dizer 12 dos 22 grão-mestres britânicos eram membros da Royal Society. Ou seja, ele está dizendo que nesse período de 20 anos, de 21 a 41, né, do século XVIII aí, ele vai dizer que 12, mais da metade, dos 22 grão-mestres da maçonaria, eles faziam parte da Royal Society. Então veja que a mistura ali era total. Olha só, podemos certamente duvidar do alto nível científico de todos esses grão-mestres. O que ele está dizendo? Pode-se questionar, sim, o nível científico dos grãos-mestres. E é provável que a sua participação na prestigiosa sociedade fosse, sobretudo, honorária. O que ele está dizendo? Esses grão-mestres, na verdade, eles não tinham essa bagagem científica para ser presidente. Na verdade, eles eram presidentes por uma questão de honra. Eram nobres, eram ricos, eram empresários, eram banqueiros, eram maçons poderosos que presidiam a instituição.
Então fica muito claro que eles não tinham o conhecimento técnico-científico, mas eles presidiam por causa da maçonaria e da sua posição financeira, do seu status social. Aí, claro que os cientistas estariam a serviço desses homens. Aí, olha só, ele vai dizer que naquele período, ele vai deixar claro aqui, a cultura da ciência. Quer dizer, eles estavam tentando implementar isso que eles chamavam de ciência. Então, era uma cultura da ciência. E aí, este casamento da ciência e do iluminismo, porque o iluminismo era um movimento místico, que pouca gente sabe disso, mas ele se casou com a ciência. Na verdade, os estudiosos desse assunto dizem claramente o seguinte: a ciência veio para ser a nova religião, e esses homens, através do poder financeiro e do nome desses cientistas, que eles mesmos é que fizeram o nome deles, essa ciência veio para monopolizar. Então, eles eram os detentores do conhecimento. O que eles diziam, acabou. Ninguém podia questionar. Quem negasse lá já era negacionista. Assista o vídeo passado que eu falo sobre o lema da Royal Society, você vai entender isso melhor. Olha aqui, ó. Dado que os cargos dos grãos-mestres eram honorários na época, veja, os grão-mestres que presidiam a Royal Society, ou seja, o cara era grão-mestre lá na maçonaria, presidia aqui a Royal Society, então esse cargo era o quê? Era um cargo de honra, porque não era um cargo técnico, eles não tinham uma bagagem científica, mas presidiam. Então, dado que isso é uma verdade, ele vai dizer, sempre ocupados por aristocratas, tá vendo? Os aristocratas maçons presidiam a Royal Society. Aí ele vai dizer, a função de adjunto era essencial. Por quê? Ora, imagina, eu sou um maçom, sou um grande banqueiro, sou um grande industrial. Eu estou presidindo ali a Royal Society, mas eu não tenho conhecimento científico. Então eu preciso de um quê? De um grão-mestre adjunto aqui comigo, ou seja, alguém que vai presidir comigo para um grão-mestre que seja o quê? Alguém ligado à ciência. Porque eu não tenho conhecimento, eu sou o presidente, mas o grão-mestre adjunto vai ser alguém importante. Tem que ser alguém bem escolhido para poder falar como cientista. Então veja como a coisa era. Foulkes, que foi alguém que foi eleito, salvo engano, no segundo mandato depois que Newton morre, porque Newton presidiu, era durante um período, né, nós já falamos. Foulkes foi para Paris, onde foi membro da Academia Real de Ciências e apoiou a candidatura de Voltaire à Real Society lá da França. Então, na França foi criada uma academia também de ciências, e ele vai dizer que Foulkes, que presidiu a Academia de Londres, a Royal Society de Londres, ele foi para Paris apoiar a candidatura de Voltaire. Voltaire era um declarado anticristão que dizia o seguinte, esmagai a infame. Ou seja, quem é a infame? É a Igreja Católica. Então ele tinha esse lema, esmagai a infame. Você vai dizer, mas a Igreja Católica errou muito. Claro que errou. Ninguém está negando isso. Eu só quero te mostrar aqui que eles não estavam preocupados em fazer o certo ou porque queriam um cristianismo puro. Não, eles estavam simplesmente querendo impor a sua visão espiritual ali. Sua visão de mundo eles estavam querendo impor. Aí, aqui mais algumas imagens. E para encerrar aqui, olha só, novas ideias, princípios comuns. A Royal Society, assim como a maçonaria inglesa e escocesa, traz a marca do iluminismo. Eles sempre deixam claro isso. Então, a Royal Society, como a maçonaria, trazia uma marca do iluminismo. O iluminismo, na verdade, foi um movimento criado, um movimento espiritual, uma visão mística de mundo que eles tinham. Tem todo um histórico lá que vem lá do Egito, dos Sumérios, né? Mas eles estavam querendo impor isso aqui ao Ocidente cristão. E aí vieram disfarçados, travestidos, escondidos nessa questão, vamos dizer, com uma roupa de ciência. Vieram escondidos atrás da ciência. E aí todo mundo até hoje acredita nisso. Mas isso foi o iluminismo. Aí, olha só. Então, Royal Society e maçonaria. Se elas têm as mesmas raízes mergulhadas em séculos anteriores, vou te explicar isso aqui, e se elas se dizem herdeiras das tradições antigas, elas, então, rejeitam os dogmas, o conhecimento fossilizado, os preconceitos. O que ele está dizendo? Veja bem,
uma academia científica, Royal Society, ele vai dizer: se tanto a academia científica quanto a maçonaria, se elas têm as suas raízes mergulhadas em séculos anteriores, olha só, séculos anteriores, e se elas se dizem herdeiras de tradições antigas, então elas vão rejeitar os dogmas, elas vão rejeitar os preconceitos. O que ele quer dizer com isso? Tanto a academia de ciências quanto a maçonaria se dizem herdeiras das tradições antigas. Que tradições são essas? São as crenças místicas, as tradições dos sumérios, principalmente dos egípcios, porque a base da maçonaria, como a base da Ordem Rosa da Cruz e de outras ordens secretas, todas elas praticamente, a base dela é gnóstica. Então, o gnosticismo é um movimento místico que mescla uma série de crenças que lutou contra o cristianismo na época lá de Pedro, de João. João fala sobre isso. Então, o que acontece? Eles têm uma visão que está fundamentada no gnosticismo, na mitologia egípcia, suméria, nas crenças dos sumérios, dos egípcios. Então, ele está dizendo, olha, a maçonaria, tanto ela quanto a Royal Society, elas têm como herdeiras essas tradições. Aí eu pergunto, mas não é científica? Não criticou o cristianismo porque acredita que existe um Deus que criou tudo e tal? Então, quer dizer, é isso que eles chamam de preconceitos. É um conceito pré-estabelecido, é um preconceito que tem como base uma Bíblia, um Deus, sei lá, uma fé cristã. Então, eles combatem isso, mas trouxeram outra visão. Essa é a verdade. Aqui mesmo está muito claro. Royal Society e maçonaria têm as suas raízes mergulhadas em séculos anteriores. Ele está se referindo aos séculos lá do misticismo egípcio, sumério e por aí vai. Principalmente egípcio e sumério, mas outros também. E aí vai dizer também que são herdeiras dessas tradições. Então não é exatamente científica. E aqui eu estou te mostrando que isso foi publicado na FM. Eu não sei exatamente o que significa FM, isso aqui está no site, né? Mas deve ser Franco-Maçonaria, eu creio que sim. Revista da Maçonaria, número 4. Então, tá todos os dados aqui. Então, gente, é isso aí. Só quis mostrar aqui que, na verdade, está todo mundo junto e misturado e não existe nada de imparcial nessa ciência moderna. Espero que tenha sido útil, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.